Quando estamos preocupados, em quem nós confiamos? Essa pergunta aparentemente tem uma resposta simples e direta, mas é importante você considerar, porque nossas preocupações podem tirar os olhos do que Jesus nos orientou na sua palavra. Quando os problemas vêm, é importante ter um tesouro que garanta a provisão nesse dia. E no contexto aqui de Mateus 6, a pergunta de Jesus é simples: nosso tesouro está onde? No céu ou aqui na terra? Ele quer saber em quem nós confiamos. Ele diz que o tesouro terreno não é confiável, porque os tesouros que o dinheiro compra são temporários e podem ser roubados. Já os tesouros de Deus são eternos, são para sempre, e Deus é mais confiável. Sendo assim, a declaração de Jesus em Mateus 6, no versículo 25, faz todo sentido. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida, por quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a bebida? Ele está dizendo que quem acumula os tesouros no céu, ou seja, quem deposita a sua confiança em Deus, não tem mais do que se preocupar. Não precisa mais se preocupar com o comer, com o beber, com o vestir, porque essas coisas são menores. Só preciso comer ou beber porque tenho vida, e quem dá a vida e a mantém é Deus. Eu só preciso me investir porque tenho corpo, e quem dá o corpo e o mantém é o Senhor. São duas coisas, vida e corpo. Jesus então dá dois exemplos. Primeiro, observe as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, não armazenam nos celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? E o 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Elas não trabalham, Deus as alimenta. E afirma que temos mais valor e que nossa preocupação com a vida não pode nos dar mais vida. Ele pede para observar os lírios do campo. E ele diz: porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eles não trabalham e Deus os veste. Então temos mais valor. A Bíblia nos orienta a priorizar o reino. E ele diz: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou então o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui Jesus já vai para a conclusão da ideia e faz uma clara distinção que nós devemos levar em conta. A Bíblia o tempo todo pede para sermos santos. E nós sabemos que santo quer dizer separado, diferente. Se o mundo é cheio de pecado, santo traz a ideia de pureza. Se o mundo está em trevas, santo tem a imagem de luz. E assim por diante. E por incrível que pareça, Jesus fala sobre santidade aqui conosco, porque ele diz que o mundo se preocupa com o básico para a vida e perde o sono por isso. Mas vocês não. Ele diz que nós temos um Pai que já sabe o que nós precisamos. E daqui a poucos versículos, ele diz que se Deus sabe a nossa necessidade, que é pão, então ele vai dar pão ao invés de pedra. Portanto, nós não precisamos viver preocupados com o dia de amanhã. Antes, nós podemos agora viver aliviados, tranquilos, porque nós temos um Pai que cuida de nós, que sempre cuidou e vai sempre continuar cuidando. Jesus quer aliviar o nosso fardo. Nós passamos a vida toda preocupados com as coisas básicas, pensando que quando as coisas acontecem são por nosso mérito, sabe? Nosso merecimento, sendo que na verdade é Deus quem nos dá todas as coisas. O que precisamos vem de Deus e Ele não nos desampara jamais. Passamos o dia com a cabeça a mil, imaginando um monte de problema, e à noite então perdemos o sono preocupado. Jesus quer que nós deixemos Ele cuidar de nós, sabendo que o que nós realmente precisamos, Ele vai prover. Podemos viver menos preocupados, vivendo o dia de hoje na paz de Cristo. Então, se a proposta de Jesus é que a gente não se preocupe com o amanhã, que em primeiro lugar eu devo dar atenção a Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça, a prioridade agora é o reino de Deus, e a partir daí Deus vai dar tudo aquilo que nós vamos precisar. Agora você já pode observar aqueles minutinhos para falar com Deus. Quando você acordar, já pode ler alguns capítulos da Bíblia no horário do almoço, já pode orar com a sua família no final do dia, porque esses momentos eram ocupados com as suas preocupações, mas elas não precisam mais de toda aquela atenção que você dava, que afinal de contas Deus está cuidando. Que você possa lançar suas preocupações aos pés do Senhor Jesus, porque na verdade a gente tem pouco poder nas nossas mãos para cuidar de nós, e no final quem nos mantém é Deus.
Deus, não é outra pessoa. Então, sendo assim, eu posso viver em paz, atento de fato ao que importa, ao reino de Deus. Se preocupe menos com seus problemas e deixe que Deus cuide. É Ele quem sempre cuidou de nós e nos promete que continuará assim. Sendo assim, busque o reino de Deus em primeiro lugar. O que comer, o que beber, o que vestir, Ele vai dar a você. Não se preocupe, Ele já cuidou de você. Se preocupe primeiro em buscar o reino de Deus. Invista o seu tempo no reino de Deus e na sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas.